tem como a gente fundamentar o nosso trabalho com a poesia sem dizer o que está acontecendo no mundo também. Né? Porque a gente trabalha com a poesia que a gente escolhe sobre o que a gente quer falar. Através da poesia, a gente vem acompanhando os acontecimentos do mundo também, em termos de sentimento. Alô, amigos e amigas do Vila Velha. Estamos diretamente do Cabaré dos Novos, aqui do Teatro Vila Velha. O teatro permanece fechado durante a pandemia e estamos cumprindo todas as medidas de segurança propostas pelas organizações de saúde. O projeto Contra-Ataque quer conversar com artistas de todo o Brasil, de diversas linguagens, para pensarmos o país. Hoje eu vou conversar com a atriz, diretora, coordenadora artística e pedagógica da Casa Poema, instituição fundada por ela e pela poeta Elisa Lucinda em 2008, está completando 12 anos agora em 2020. A Casa Poema integra um projeto em parceria com a Organização Internacional do Trabalho, com o Ministério Público do Trabalho, um projeto de poesia e cidadania com a população trans e com outros grupos que são marginalizados na sociedade brasileira. Vamos conversar com ela, falar também da sua produção artística, dos seus espetáculos e da sua imensa paixão pela poesia. Eu converso hoje com Giovana Pires. Alô, Giovana. Miguelito, meu amor, que prazer estar aqui conversando com você, um artista que eu admiro muitíssimo. Muito obrigada pelo convite. E eu quero começar, assim, enquanto você estava falando, e todo esse movimento, né, que nós artistas estamos fazendo para a gente sobreviver, e isso tudo que a gente está vivendo, essa loucura toda, eu pensei num poema que é um poeminha do Leminski, que eu queria abrir a nossa conversa com ele, que é assim, ó: em mim eu vejo outro, e outro, e outro, e outro, enfim, dezenas, trens passando, vagões cheios de gente, centenas. O outro que há em mim é você, e você, e você, e você. Assim como eu estou em você, eu estou nele, em nós. E só como estamos em nós, estamos em paz, mesmo que estejamos sós. Maravilhoso. Viva Leminski. Obrigado, que coisa linda, que bom começo. Que bom te receber aqui. Bem-vinda ao Vila Velha, bem-vinda ao Vila Virtual. Giovana, você tem um projeto muito importante de poesia que une a arte e a cidadania. Mas eu queria começar lá atrás, quando você, ainda menina, resolveu fazer teatro, resolveu enveredar pelas artes. Você imaginava, quando você sonhava em ser artista, que você ia absorver tantas responsabilidades sociais e que seu trabalho teria uma dimensão política? Ou naquele momento você queria só sonhar e fazer uma trajetória de sonho e de beleza sem grandes preocupações? Nossa, essa pergunta foi lá dentro, porque eu tive que ir lá naquela menina lá, né? Eu vim da Baixada Fluminense, eu sou de Belfor Roxo, e num lugar que naquela época não tinha muita saída artística, eu não tinha nenhum artista na família. E quando eu completei 18 anos, que eu terminei o segundo grau, eu quis fazer teatro e trabalhar para pagar meu teatro, e eu fui fazer o teatro tablado. E em nenhum momento eu imaginava a missão que eu tinha, sabe? É a missão comigo mesmo, pelo que se tornaria o meu trabalho, mas principalmente com o outro, sabe? Tendo o outro como a matéria-prima do meu trabalho, tendo o humano, sabe? E assim se dá também a construção de personagens, né? Que é você compreender o outro. Só que meu trabalho foi bem inverso, porque assim, eu não tinha o menor contato com a poesia. E aí, quando eu comecei a fazer teatro, que era o teatro tablado, o professor pediu uma poesia. E eu
não gostava de poesia. Eu falei assim, eu não podia pedir uma cena do Nelson Rodrigues, eu doida para fazer teatro mesmo, sabe? Chegando com aquela garra toda, né? Aí, eu não gosto de poesia. Na verdade, eu não compreendi a poesia porque a escola não me apresentou. Ou apresentava de uma maneira que só tornava chata, né? Porque dependendo da maneira como você fala a poesia, você não entende nada. Então, o que você não compreende, você não gosta. Passa, eu estou indo para a aula de teatro no Jardim Botânico, ali na Rua Jardim Botânico, que é pertinho do tablado. Aí eu passo e vejo uma pessoa parada de bicicleta com um boné escrito Elisa Lucinda, bordado o boné para trás. Aí eu falei assim, meu Deus, ninguém tem esse nome assim, né? Nunca vi ninguém com essa Elisa Lucinda, só pode ser ela. Eu olhei, era ela. E aí eu falei, Elisa Lucinda, pô, eu sou sua fã, te vi no programa da Leda Nagli. Ela, calma, eu tinha 18 anos, né? Aí eu vi você falando uma poesia e eu gostei muito. E eu queria essa poesia para mim, para eu falar na aula de teatro, porque eu não gosto de poesia. Ela falou assim, não, calma, olha só. Eu tô com um espetáculo, vai lá assistir meu espetáculo. Era o espetáculo Semelhante, que ela falava as poesias dela. Fiquei apaixonada por aquela maneira dela falar, tão simples, que chegava profundamente em mim, sabe? E aí ela falou assim, eu estou começando a dar aula de poesia falada, estou com uma turma, você não quer fazer? Aí eu falei assim, quanto é? Aí ela falou quanto era, eu falei assim, Elisa, poxa, agora não vai dar para eu fazer. E ela, tudo bem. Aí eu sempre ia no espetáculo dela. E aí ela falava, olha, eu estou abrindo de novo a turma, você não quer fazer? Aí eu falei, quanto é? Ela falava, agora não dá não, e tal. Passa aí uns 2 anos, e eu sempre em contato com ela, né? Passa aí esse tempinho, ela fala assim, olha só, você sempre quis fazer, eu sei que você não tem grana, você quer uma bolsa? Eu falei, claro que eu quero uma bolsa. E ela falou assim, ok, mas a gente tem um combinado. Bolsista não pode faltar. Combinado? Assim, combinado. Nunca faltei. E aí, nessa brincadeira de nunca faltar e de também, isso aconteceu nas minhas outras escolas, eu sou fruto de cota, né? Sou fruto de cotas, de bolsa. Porque eu estudei no tablado, eu tinha bolsa com o tempo, eu não conseguia pagar, a Maria Clara Machado me deu uma bolsa. Eu estudei na Casa das Artes de Laranjeiras, fiz o curso técnico lá de 3 anos, que eu também tinha bolsa. E com a Elisa, então eu fiz tudo junto, e eu fazia de tudo, eu queria ser a melhor aluna, para poder pagar aquela generosidade, né, que as pessoas estavam tendo comigo. E aí eu trabalhei essa história com a Elisa, vai culminar isso tudo aqui, que bom que você perguntou por isso, disso. E aí eu fui para, né, pagar aquela bolsa, depois eu fui secretária, e organizava as aulas, recebia, fazia um monte de coisa. Depois eu fui professora assistente. Depois Elisa não conseguia mais dar aula porque estava gravando televisão, fazendo novela. E aí eu virei professora. E aí o nosso trabalho também começou a crescer muito. E a gente teve que sair da casa dela, que era onde tinha as aulas. E fizemos a Casa Poema, e de que a gente é sócia. Então, assim, na verdade, eu sou fruto dessa bolsa que ela me deu, né? E hoje eu acho que é uma história de muita vitória, assim, eu considero uma história de sucesso porque eu me tornei sócia dela, né? Isso eu já estou falando há mais de 20 anos, né? Isso aí já tem, por aí que eu estou te contando, quase 25 anos. Então, a partir disso, a gente foi fazendo toda a nossa história, né? A Casa Poema virou uma instituição que isso, e também não tem como, né, a gente fundamentar o nosso trabalho com a poesia sem dizer o que está acontecendo no mundo também.
né? Porque a gente trabalha com a poesia que a gente escolhe sobre o que a gente quer falar, né? E também os alunos. Então, a gente foi, nesse tempo todo, através da poesia, a gente vem acompanhando os acontecimentos do mundo também, em termos de sentimento, né? Então, por isso que a gente trabalha com tantos grupos, porque depois vieram algumas instituições fazer parceria com a gente, que é a Organização Internacional do Trabalho, né? Nos convidando primeiro para dar aula para a polícia, que era um projeto... Para a gente entender, vocês iam trabalhar poesia com a polícia. E só aula de poesia. Todo grupo que a gente trabalha, o nosso método de ensino, inclusive, é o mesmo, é muito simples. É falar a poesia como quem conversa, como está contando uma história, né? É só isso o nosso método. Parece muito simples, só que isso mexe lá dentro, né? Porque Claro. quando o aluno escolhe uma poesia, ele escolhe porque traduziu ele. O poeta é o tradutor dos sentimentos humanos, né? E o que muda é a pessoa, a aula é a mesma. E aí a gente vai mudando, essa matéria-prima vai mudando. Então a gente trabalha. Primeira oficina foi com a polícia, fizemos várias cidades, inclusive em Salvador. E foi um choque muito grande, porque a Thaís Dumé, né, que é da Organização Internacional do Trabalho, ela falou assim, eu não sei mais o que fazer para tentar sensibilizar a polícia. Um trabalho tão duro, né? E também a preparação da polícia, né, que a gente sabe bem como é, né, essa rigidez. E aí a gente foi dar aula para os caras, assim, dentro das comunidades que eles trabalhavam, tinha um lugar dentro da comunidade, e depois eles apresentavam para a comunidade, porque a gente sempre usa a poesia como um lugar de diálogo, entre as classes também, né? E aí a gente se surpreendeu muito, porque a primeira apresentação, que foi em Contagem, em Minas Gerais, e assim, sempre comunidades muito violentas, né? A gente não trabalha só num lugar, por exemplo, a gente vai trabalhar numa escola, a gente trabalha numa escola que tem um índice de violência muito grande, onde está dodóizinho por algum motivo, a poesia vem para dar esse respiro, né, no meio desse caos. E aí com a polícia, quando a gente foi para a polícia, muitas praças que eram praças de guerra, sabe, muito tiroteio entre polícia e os traficantes, naquele momento teve recital de poesia da polícia, sabe, e a comunidade assistindo. Isso, para a gente aquilo era um sonho, né? Agora, a gente dava aula para os caras armados, né? Porque eles não podiam tirar a roupa, eles estavam em horário de trabalho, e nem a arma. Então, tinham caras assim que eles já estavam, por exemplo, a gente chamava atenção por alguma coisa da que ele não estava falando, como a gente estava sugerindo, ou chamar alguma atenção por alguma coisa, eles colocavam a mão na arma, muitos, né? Tava a mão na arma, que já é uma coisa assim de mecânico, né? Mecânico. O projeto se chama Versos da Liberdade e além da polícia, vocês trabalharam com outras populações, né? Outros grupos. Me conta mais, por exemplo. A gente fez o Outras Palavras, né, que é esse projeto com a polícia, depois a gente foi chamado para fazer o Versos de Liberdade, que era com meninos e meninas que estavam cumprindo medida socioeducativa dentro das casas de detenções. E aí é outro universo. Por quê? Porque quando a gente chega lá, são meninos, crianças, sabe? É claro que cometeram crime, sim, mas assim, nenhuma diferença de aluno, porque quando a gente está dando aula, eu não estou lá para julgar o que o cara fez. Se ele matou, se ele roubou, se ele traficou, o que foi que ele fez não me interessa. Então, quando a gente chega lá, e eu nem quero saber, nem gosto de saber. Então, quando a gente chega, eles têm o maior respeito. Geralmente, eu peço para os socioeducadores, né, que são esses antigos aí, carcereiros, para eles saírem da sala. Eu causo uma confusão, a gente, né, causa uma confusão, porque os caras não gostam de sair, eles gostam de, inclusive, colocar o terror de que os meninos são muito perigosos,
né? E que é muito necessário que eles estejam na sala, mas a gente pede para eles saírem e ficar do lado de fora. E aí se estabelece uma relação de respeito com os meninos, sabe? Que eles falam, opa, peraí, não está com medo de mim, está conversando de igual, então eu vou nessa. E aí a gente consegue, nisso a gente consegue coisas incríveis. Por onde a gente passou, diminuir o índice de violência entre aquelas pessoas, sabe? Às vezes era um menino mais perigoso, aí o menino se tornava, assim, tipo, o melhor aluno, sabe? De tudo, de compreensão com o outro, sabe? Depois a gente teve um que depois, no recital, falaram com a gente que ele tinha, acho que 5 crimes, assassinatos, e era um cara perigosíssimo, sabe? E a gente sempre manteve muito, muito controle com isso. Em todos os lugares que a gente passou, a gente nunca sofreu nenhum tipo de violência, sabe? Foram muitos meninos, eu acho que mais de 2.000 que a gente já trabalhou. Já trabalhamos com a população de rua também, com mulheres que sofreram violência doméstica, mulheres presas, mulheres negras. Por que são sempre lugares onde a palavra tem que mexer, sabe? Não digo sensibilizar essas pessoas, mas também rever os seus traumas através da poesia, porque é cura, né? Então, e aí o último projeto que a gente vem trabalhando, que é o que agora a gente já vem com ele já há muitos anos, que é o projeto Cozinha em Voz. Todos esses projetos que eu falei, que são parceria com a Organização Internacional do Trabalho, são projetos de empregabilidade dessas pessoas. Aí em Salvador nós fizemos vários, começamos em Salvador, inclusive, a gente tem uma história aí com Salvador, com os meninos do Casa Salvador, lá da Mata Escura, né? E também a gente trabalhou com jovens negros do Calabar. Foi quando a gente fez o projeto Cozinha em Voz aí, que é um projeto de empregabilidade dessas pessoas, é uma parceria que a gente tem com a Organização Internacional do Trabalho, Ministério Público do Trabalho e a chefe Paola Carosella. O nome do projeto é Cozinha e Voz, porque a Paola dá a parte da cozinha e a gente dá voz. Porque não que a gente vá dar voz, né? Que ninguém dá voz para ninguém, dá a voz para ninguém. Mas a gente potencializar, né? A voz dessas pessoas. Porque quem não sabe falar não levanta a cabeça. Então é um projeto de levantar a cabeça, sabe? De dignidade, de você conseguir olhar para o outro e falar de igual, sabe? Porque todas essas pessoas sofreram muitos traumas inimagináveis. Quando a gente fez lá o Calabar, a gente fez com esses meninos que muitos foram empregados aí, e a gente faz o sentido inverso. Quem precisa mais de trabalho? É isso, sabe? Porque o desemprego já vem no Brasil há um tempo e piorou muito, né, com esse governo. Mas qual é o sentido inverso? Por exemplo, quando a gente trabalha com a população transgênero, que foi esse projeto nasceu em São Paulo com a população transgênero, Cozinha em Voz, são pessoas invisíveis para a sociedade, né? E o negro já tem uma invisibilidade, né? Aí você pega uma pessoa trans, tanto homem quanto mulher, né? Negra, que não, ou mais velho, né? Muitos, 90% das mulheres trans ainda sobrevivem da prostituição, porque são todas as portas fechadas desde o início. Na verdade, tem essa pirâmide, né? Que a gente chama da pirâmide, que primeiro a pessoa é banida da escola. Então, a escola já expulsa o aluno da escola. Ele não quer voltar para aquele lugar, sabe? Que é chamado de viadinho, sabe? De sapatão. E aí, ele não quer voltar para aquele lugar. Então, ele já sai da escola. Quando entra. E aí, sai da família, né? Porque a família, na maioria dos casos, coloca para fora de casa. A família não consegue compreender, porque a família também tem que passar por uma transição, né? Depois essa pessoa é banida da sociedade
e, claro, do emprego. Então, assim, na verdade, ela vem de um histórico, sabe, muito cruel, muitas vezes sofre violência, estupro dentro de casa, né, na maioria dos casos, tanto de homem tanto de homem trans como de mulheres trans. E aí, quando eu cheguei a primeira vez na turma, nessa turma de São Paulo, dessas pessoas trans, eu achava que eu já tinha, que eu não tinha mais nenhum preconceito, assim, sabe? Que já estava tudo certo em relação a isso. Aí, quando eu cheguei, que eu vi aquelas pessoas, era assim, a primeira turma era um homem trans, grávido, grávido de uma mulher trans. Aí te dá um nó na cabeça, aí você fala, peraí. Você é artista? Não, eu tenho vários amigos artistas, eu estou preparada para Eu estou tudo. preparada para tudo. Aí, de repente, você vê já um homem trans grávido, de barba, aí você, caramba, o que é isso? E aí você vai vendo, e aí tirou uma cortina na minha cara, assim, sabe? Descortinou, abriu um mundo. E é muito interessante, né? Porque depois você não vê mais nada, você não vê o sexo, sabe? E eu aprendi muito isso. A primeira turma foi em 2017. Até agora a gente já formou pelo menos 500 pessoas, sabe? E o projeto, aí a gente dá aula de poesia, a Paola dá aula de cozinha, a gente faz uma ponte com as empresas que vão depois contratar essas pessoas no final do projeto, né? E isso a gente foi fizemos não só com pessoas trans, a maioria com pessoas trans, mas fizemos com a população de rua também, fizemos com mulheres presas que já estavam para sair, né, para tentar alguma empregabilidade. Explica para a gente como é que é o processo. Vocês trabalham a ideia a partir de poesias, né? Você disse, cada aluno ou aluna escolhe uma poesia para trabalhar e aí vai trabalhar os entendimentos daquilo, a maneira como é. Uhum. Ela desenvolve uma relação com aquele poema e, eventualmente, até com o próprio poeta ou a poeta que escreveu. Ou até mesmo tem pessoas que escrevem também, porque a gente também deixa livre, né? Então a gente deixa totalmente livre. Claro que a gente dá um caminho, né, de escolha, porque tem gente que, a maioria, inclusive, tem dificuldade com leitura ou não sabe ler. Então a gente trabalha com muita gente que não sabe ler. Como que a pessoa decora uma poesia sem saber ler? Ela vai pela oratória, pela imagem, porque a gente trabalha a imagem daquilo. Então, quando eu nasci, um anjo esbelto, desses que tocam trombeta, anunciou. Se a gente vir essa imagem, um anjo esbelto, desses que tocam trombeta, anunciou. Vai carregar bandeira. Cargo muito pesado para a mulher. Então, assim, tem movimentos e tem imagem. Então, eles decoram. E decoro é muito interessante, porque a gente tira o aluno da sala de aula, tem uma aula particular com ele, compreende qual é o problema dele, ele decora um poema, e depois quem decora um poema se sente um super-herói, sabe? Quando chega na sala e fala um poema, que não sabe nem ler, e de repente fala um poema, e aí a gente vai pela compreensão, né? O que o poeta quis dizer aqui? A gente levanta as palavras do papel, sabe? Coloca vivo para dentro da gente, da nossa maneira de contar, de cada um. Não é para eles repetirem o que a gente está falando, mas qual é a voz de cada um, né? E cada aluno é diferente do outro. Eu não posso dar aula para um aluno igual eu dou aula para o outro, porque aquele aluno tem uma identidade, né, diferente do outro. Então, eu não posso dar uma aula uniforme, né? Eu tenho que primeiro ir no indivíduo, né? Então, a gente vai trabalhando cada indivíduo e depois a gente faz um recital no final. E é sempre muito emocionante, porque muito mais do que o resultado é o processo de como chegou ali, né? É a vitória de cada um. Tem os que não conseguem decorar,
são poucos, mas tem os que não conseguem decorar, tem que consegue decorar até a metade, tem o nervosismo de cada um. E aí, por que você fica tão nervoso quando você fala para o outro? Né? É o olhar do outro, porque é uma sociedade que ela é construída em cima dos erros, né? Os acertos são pouco comemorados, né? E então a gente sempre fala que é o lugar de errar. Então, mesmo no recital, a pessoa erra, volta, sabe? Esqueceu, não tem problema, voltou. Então, fica tudo mais suave, sem aquele peso do não poder errar, porque tem muito aluno traumatizado. Inclusive, muitos saíram da escola por causa disso, né? Porque teve que falar na frente, todo mundo começou a rir dele, e aquela pessoa fica com aquele trauma, sabe? A vida inteira. Isso não só para pessoas que podem, que têm uma vulnerabilidade, né, social e financeira, mas também todos têm vulnerabilidade. A gente dá aula também para pessoas que têm dinheiro, pessoas ricas e que podem pagar, né? E que também tem essa vulnerabilidade, também precisa dessa liberdade, sabe? De dentro para fora, sabe? Então, a partir daí, assim, o nosso projeto é todo embasado, né? A nossa estrutura é essa escolha do poema, é o pulo do gato, nossa, é essa escolha do poema, é o que o aluno vai me mostrar dele, é a escolha que ele fez. Pela escolha que ele fez, eu já conheço ele, eu sei um pouco do sentimento dele, ele me dá pistas, assim, sabe? Me dá um caminho sobre ele. E aí a gente vem desenvolvendo esse trabalho já há algum tempo, presencialmente, em vários lugares do Brasil, Belém, Mato Grosso, Goiânia, São Paulo, Rio de Janeiro, tem mais que eu estou esquecendo, Rondônia, Porto Velho. Então, a gente já passou por muitos lugares. Quando veio a pandemia, ou seja, o que já era ruim para essas pessoas piorou muitíssimo, porque mesmo quem sobrevivia como profissional do sexo, sabe, não conseguiu trabalhar quando a pandemia começou. E a gente recebeu muitos telefonemas de aluno pedindo ajuda, porque assim, a gente entra numa ligação afetiva com essas pessoas, né? Muitos, né? Então as pessoas ligam para a gente, muitos a gente consegue ajudar, mesmo quando não é institucionalmente, sabe? A gente geralmente contrata pessoas para trabalhar com a gente, pessoas trans, porque, na verdade, você tem que estar junto com o discurso, você tem que andar junto com o seu discurso, ser coerente com o discurso, né? Então, quantas pessoas pretas você coloca na sua empresa? Quantas pessoas trans você já trabalhou, sabe? Então, a gente sempre contrata tanto a Casa Poema quanto a Paola Carosella também, né? Então, a gente veio vindo um sucesso, viajando pra caramba, veio a pandemia, e a gente falou, caramba, o que a gente vai fazer agora para tentar apoiar essas pessoas de alguma maneira? Aí a gente criou o projeto online. E aí eu comecei a fazer essa coordenação geral, pensar como poderia ser o projeto, um projeto de 4 meses, com atividades diárias, né? Então as pessoas, isso foi muito legal, porque assim, no presencial eles tinham aula de poesia e de cozinha, com exceção de Salvador, porque Salvador eu consegui que tivesse aula de música, aula de dança afro, aula de grafite. Então a gente juntou tudo e fez uma festa no final, Maravilha. Uma grande apresentação lá dentro do Calabar. Foi muito legal. E aí essas pessoas recebem uma bolsa de R$ 500 para ficar em casa durante a pandemia. Que ótimo. Né? É um básico para poder comer, né? Sobreviver um pouquinho e se nutrir também de conhecimento. Então, as pessoas tiveram não só aula de poesia, de cozinha, de música, de dança afro, mas palestras de inúmeras
coisas que você pode imaginar, palestras de pessoas do Ministério Público do Trabalho, falando sobre discriminação dentro do ambiente de trabalho, falando sobre a diversidade dentro das empresas, pessoas falando sobre um fonoaudiólogo para pessoas trans, e a Ariadne Ribeiro, que é da UNAIDS, que é a nossa parceira, uma mulher trans maravilhosa, fundamental assim, para o nosso trabalho, porque ela é psicóloga também, dentre outras coisas. E aí hoje ela falou com a turma sobre suicídio, né, que a gente está no mês de Setembro Amarelo. Uhum. Porque eu recebo muitos telefonemas de alunos, às vezes de madrugada, dizendo que quer se matar. Uhum. Assim, é puxado, sabe? E aí a gente conversa, indica para um psiquiatra, para um psicólogo, ver o que aquela pessoa precisa. Não é só a aula, né? A gente tenta dar um apoio, né, para a vida da pessoa. E a gente sentiu a necessidade de falar sobre suicídio, porque muita gente falando que não está aguentando, né? Porque é muita pressão, né? É muita pressão da sociedade, é muito preconceito, é muita transfobia dentro da família, né? E é uma turma assim jovem também, tem muita gente mais velha, que são as pessoas que a gente mais acha que a gente tem que trabalhar, né? Porque são pessoas que não conseguem nem trabalhar mais na prostituição, né? Pessoas que têm inúmeros problemas de saúde, porque colocou silicone lá atrás, e aí silicone industrial, e aí o silicone desce para a perna, o silicone desce para a barriga, o silicone é uma doideira, sabe? Aí desce para a perna, e tem que tirar uma parte, aí, enfim, são inúmeros problemas de saúde também, né? E a gente acha que essas pessoas precisam mais. Mas tem muita gente jovem que são os não binários, né? As pessoas agêneros. E então a gente tem os não binários também, né? Que são os nossos alunos, né? Enfim, são muitas situações assim. E aí, voltando à pergunta que você me fez, eu nunca imaginei que pudesse usar a minha arte como ferramenta de guerra, sabe? Sim. Porque é isso, nós estamos em guerra. Sim. Nós estamos em guerra no mundo. E o artista tem um papel fundamental nisso. Não dá para a gente ficar em cima do muro, não dá para fingir que é com a gente. Quem está fazendo isso está se fudendo. Não consegue nem fazer uma live, entendeu? Está se fudendo, porque o buraco é mais embaixo e sempre foi. E eu acho que essa pandemia também veio porque o que estava aí não estava bom. Culturalmente, o Rio de Janeiro já acabou há muito tempo. Sabe? Porque as mesmas pessoas que ganhavam os mesmos projetos, né? Então, sempre teve essas pessoas que sempre tiveram, né? E a gente sempre trabalhou à margem. A Casa Poema nunca recebeu um edital do governo, porque as pessoas acham que poesia não é teatro. Uhum. Então, todos os nossos projetos ou foram patrocinados por empresas privadas, que foi pouquíssimo, em 20 anos, se a gente foi patrocinado 3 vezes, foi muito, né? Ou a gente sempre bancou a nossa história mesmo, né? A gente sempre viveu à margem. Você que é um artista de rua também, você sabe disso, né? Que sempre foi à margem. Então, o que mudou, né? Pra gente? Na verdade, a gente sempre foi resistência. E agora a gente está mais resistente ainda. Vocês se articulam com outros grupos sociais, como partidos políticos, movimentos sociais? De que maneira, principalmente partidos políticos, vocês encontram essa consideração nos movimentos políticos sociais? Abraçam bem a causa de vocês, o trabalho de vocês? Então, todas as vezes que houve uma conversa, né, entre a gente e algum partido, né? É claro que a gente é de esquerda, né? Mas o que acontece é que muitas vezes muitos partidos, inclusive da esquerda, fica num nicho, né? Que às vezes é difícil descer mesmo, de verdade, sabe? Então, todas as vezes que a gente tentou,
ou que chamaram a gente se decepcionou muitíssimo. Então, é um trabalho que a gente é bem, não vou dizer solitário, porque a gente tem muitas parcerias legais, mas a gente faz pouquíssima parceria com o governo e com partidos, sabe? Embora a gente tenha os nossos partidos também, né? Mas não, a gente não, é como se não conversasse, até porque quando você tem algum tipo de conversa, eu acho, com algum partido, é porque a poesia parece que não combina muito com isso, porque é muito de verdade. E a Mas eu política, digo partidos tem que ou ser movimentos política. sociais. Eu Ah, digo partidos ou movimentos sociais também, movimentos da sim. sociedade civil, enfim. Há vários movimentos sociais. Enfim, eu fui por outro lugar quando você falou partido, Porque mas a gente fala partido, de fato, é diferente, tem uma diferença grande, né? tem. Agora entendi. A gente tem com muita galera, principalmente da galera LGBT, né? Muitos movimentos sociais, muitas ONGs, né? E sem contar que toda essa conversa sobre o racismo, né? Sobre a negritude, né? Isso faz com que a gente tenha que articular com o movimento negro, por exemplo, né? Estar inseridas, né? O nosso trabalho dentro disso. Então a gente dialoga muito bem, porque são os nossos, né? São os nossos que estão na luta também, né? Maravilha. Vamos falar do teatro, né? Das suas produções. O espetáculo mais recente que você dirigiu foi o Solano Vento Forte Africano, né? Vocês fizeram um mergulho na vida do poeta, vocês foram lá na casa dele, conheceram a família dele. Me conta um pouquinho desse espetáculo. Então, o espetáculo começou assim, foi muito curioso, porque o Solano sempre veio para mim desses trabalhos sociais, porque quando a gente colocava na roda a poesia do Solano, é como assim, não tinha para ninguém, porque o Solano é o poeta do povo, ele fala essa linguagem popular, né? Então, eu sempre fui muito encantada com essa linguagem popular do Solano, e estudando sobre ele, né, vendo também o quanto que ele até hoje ele não consegue ser um poeta conhecido mesmo, sabe, do grande público, por tudo, né? Pela linguagem simples, por ser negro, né? E isso eu sempre tinha um sentimento em mim de que ele não era valorizado. E aí uma vez eu pensei em fazer esse espetáculo, ficou adormecido em mim essa vontade, nada demais. E aí um dia uma amiga minha foi na minha casa com o namorado dela, que eu não conhecia. E eu olhei para ele e falei assim, cara, ele sentou assim, sentou na minha varanda, tinha uma contraluz no sol, e eu vi o Solano Trindade, nessa imagem. E era o ator Val Perré, o baiano aí. E aí era o Val. Aí eu vi e falei assim, você conhece Solano Trindade? Ele falou, não. Eu falei, um negro como você deveria conhecer. Estuda a obra dele. Aí ele leu, ficou maravilhado. E dias depois, a gente começou a ensaiar, sem saber para onde ir. Vamos fazer. Ele morava em Curicica, eu falava assim, eu só tenho quinta-feira, 7h para ensaiar com você. Aí ele, tá bom, eu vou. Ele saía de casa 5 para estar às 7 na porta da minha casa, para a gente ensaiar. E começamos a ensaiar sem saber para onde ir ainda. Aí eu resolvi fazer uma apresentação de uns 25 minutos só com poema, e a gente foi convidado para essa apresentação para fazer Embu das Artes, o Teatro Solano Trindade, que era o 13 de maio, fazer o 13 de maio lá. E aí começou o processo, a gente tinha um bom cachê para fazer isso. E aí, quando eu comecei o processo, eu comecei a escrever, fazendo a dramaturgia junto com Elisa, e as poesias do Solano, e a nossa dramaturgia. E, de repente, eu senti a necessidade de ter mais gente. Então, primeiro veio a diretora de movimento, que é a Valéria Monan. Quando ela começou a mostrar o movimento para o Val, eu falei, eu quero você na peça.
Aí ela entrou. Aí a gente começou a escrever para a mulher do Solano, a Margarida. Aham. Aí tinha um menino que ia tocar, que é o Rosan, lá do Tá na Rua. Aí o Rosan começou, eu falei, que figura bonita, cara. Tu vai entrar na peça, vai fazer o filho do Solano. Aí escrevia para ele. Aí veio a Regina Café também para fazer a percussão. Escrevi cena para Regina Café. Damiana Guimarães, que era produtora. Eu falei assim, caramba, Dani, entra aí, você daria uma boa Ruth de Souza. Aí escrevi a cena para Ruth de Souza, porque também a gente foi conversar com a família, a gente foi conversar com a Ruth de Souza. A Ruth nos contou uma coisa incrível, que ela contou que todo 1º de maio o Solano ia se esconder na casa dela, porque era a caça às bruxas. Era quando pegavam todo mundo e corriam atrás dos artistas, entendeu? E ele, com a poesia Tem Gente com Fome, falando sobre a escravidão do trabalhador, né? Então, ele ia se esconder na casa da Ruth, com a família, levava 30 pessoas do grupo de teatro para a casa da Ruth, e Maravilha. ela escondia ele. E claro que eu coloquei isso na peça. Então a peça foi muito viva, sabe? A gente foi escrevendo e as cenas foram acontecendo. Quando eu vi, tinham 7, 8 pessoas em cena. Toda a minha ficha técnica entrou pro palco. O pessoal que estava nos bastidores estava tudo em cena. Entrou, estava tudo em cena. E que era muito coerente com o Solano, que trabalhava não só com artista, trabalhava com doméstica, trabalhava com o povo que trabalhava com ele. E ele tinha a trupe dele, porque ele foi muito importante pro. Ele fez o teatro popular brasileiro. E que vem aí de uma conversa também com o Teatro Experimental do Negro, né? Então ele tinha essa trupe de pessoas em volta dele, né? Trabalhando e fazendo com que ele conseguisse ir para vários lugares. Ele rodou o mundo, o Solano, com esse grupo popular de teatro, né? E aí, junto disso, eu tinha também a experiência de trabalhar com a Mira Haddad, né? De fazer esse teatro popular, esse teatro vivo. Então era um prato cheio para mim. E aí fizemos em Budas Artes, depois entramos em cartaz aqui no Rio de Janeiro, foi um sucesso, até que veio a pandemia esse ano, e agora estou fazendo o movimento contrário. A gente vai estrear agora ele online, ele fazendo um monólogo. E aí eu tenho 5 fases para o Solano. Primeiro o monólogo, depois o Solano e o percussionista, depois Solano, percussionista e Margarida, que é a mulher dele. Então os atores vão voltando à medida que a gente vai voltando ao normal, até poder estar todo mundo em cena, sabe? No final eu entrei em cena, porque eu falei, tá tudo Pois tão é, legal. Elisa também entrou, né? Elisa Nando entrou. Rodrigues também entrou. Nando era meu assistente de direção. Falei, entra aí. Então ele fez uma coisa linda, o Nando. Aí Valéria Monan não pôde estrear, porque tinha outro trabalho, e Elisa Lucinda substituiu Valéria Monan. Então, assim, é um grupo muito móvel, sabe? Que eu vou fazer no que dá, e agora eu vou fazer isso direto, porque também eu não consegui viajar com essa trupe toda, né? Tipo, já tinha 11 pessoas contando com produção, mais instrumentos, mais o cenário. Eu sei que eu trabalhei com. Foram quase 30 pessoas para poder fazer esse espetáculo. 30 pessoas, né, do backstage e tudo mais, né? E uma gente muito legal, porque 90% negros também, né? Que aí você tem que ser coerente também com o que você está falando, né? E como que eu, uma pessoa que para os negros sou considerada branca, faço um trabalho sobre esse cara que é o Solano. Eu só pude fazer isso, e eu acho que o sucesso disso também foi eu abrir meu ori para escutar as pessoas, né? E tirar o talento de cada um. Tirar não, conseguir com que eles mostrassem no palco o talento de cada um. Então a peça foi escrita para essa galera talentosa pra caramba, sabe? Que eu tinha nas mãos. Regina Café, Valéria Monan, Elisa Lucinda, Aisha Jambo era a terceira pessoa que substituía também. E mais o Nando, e, enfim, pessoas
muito talentosas, sabe? Então foi um sucesso. Agora a gente está fazendo esse movimento. Eu quero muito, quando acabar essa pandemia, ir para o Teatro Vila Velha, que eu não fiz Salvador. Giovana, eu queria chamar agora o pessoal da Universidade Livre do Teatro Vila Velha, que está aqui com a gente. Eu queria que você falasse um pouco sobre os desafios que você teve trabalhando aqui em Salvador. O primeiro trabalho que a gente fez aí em Salvador foi com os meninos cumprindo medida, né, socioeducativa. E Salvador é um dos lugares que é considerado assim, de alto índice de violência, né? Também não é o estado que tem maior índice de violência, mas é considerado um índice de violência muito alto, né? E foi a nossa primeira experiência com os meninos, foi aí em Salvador, né? Olha, foi um impacto muito grande, porque esses meninos, como eu falei antes um pouco, são meninos que deviam estar na escola, né? Aí tem toda essa questão da evasão escolar, né? Mas aí em Salvador foi onde a gente viu o que a gente precisava. A gente teve parceria aí com a Fundação José Silveira, né? Foi como a gente viu aí como a gente precisava dialogar também com os socioeducadores, que não ia ter como a gente fazer o nosso trabalho se a gente não trabalhasse com esses socioeducadores, né? E aí, sem contar que sendo aí na Bahia, era quase 100% das pessoas negras. Principalmente quem está lá dentro da Casa de Salvador, quem está lá dentro, sabe? É tudo negro. Aí você pensa, caramba, o que a gente está fazendo? Né? O que a sociedade está fazendo? Então foi a primeira vez que isso me veio, sabe? Isso já tem... A gente trabalhou... O trabalho foi há mais de 10 anos, né? Que a gente fez o primeiro, né? Então, acho que por ser a maior população negra, o estado que tem a maior população negra, o impacto foi muito maior e, ao mesmo tempo, como que a gente emprega essas pessoas, né? Depois e tudo. E a gente teve um sucesso muito grande no Calabar, porque eram pessoas que já estavam assim... Tinham pessoas que estavam dentro do tráfico, que foram fazer oficina com a gente e que saiu do tráfico e agora está trabalhando. Então, a gente teve esse caso aí em Salvador, sabe? E, olha, Salvador é a minha segunda casa. É o lugar, assim, que eu acho que eu mais tenho alunos queridos, porque a Casa Poema também, a gente tem um trabalho, fora esses trabalhos sociais, a gente tem um trabalho com a Casa Poema também, que é as turmas que a gente abre, as pessoas que a gente dá aula. Então, independente do trabalho social que a gente fez aí em Salvador, a gente sempre teve muitos alunos, porque Salvador, você joga uma sementinha assim, sabe, sem nada, assim, tira, tá, e aquilo brota, porque é uma gente muito linda, tudo que você faz em Salvador brota. E aí e aí teve a primeira turma que não queria parar, a segunda turma. Então, a gente tem vários grupos aí em Salvador, subdivididos, grupos de poesia, que a gente foi criando ao longo desses anos todos, sabe? Que ainda estão trabalhando aí. Tem uma galera que ainda trabalha aí. E eu acho um povo muito, muito lindo. Mas o Calabar foi muito especial. O Calabar foi muito especial, porque é um olhar para esse jovem, né? Esse ouro puro, sabe, que tem nas favelas do Brasil, né? E que muitas vezes morre no tráfico e morre sem ser no tráfico também, né? Então, quando a gente consegue tirar um menino desse e dar uma visão, sabe, de trabalho e de vida, isso não tem preço, não tem uma coisa que pague, sabe? Porque é tão lindo, você muda a vida da pessoa. Quem faz um poema abre uma janela. Respira, tu que estás preso numa cela abafada, esse ar que entra por ela. Por isso os poemas têm ritmo, para que possas profundamente respirar. Quem faz o poema salva um afogado.
Giovana, muito obrigado. Obrigado demais por esse papo. Obrigado por dividir a sua experiência, o seu trabalho, a beleza do seu trabalho com a gente. Obrigado por você fazer o que você faz. Vou falar uma poesia de Florbela Espanca, Amar. Eu quero amar, amar perdidamente. Amar só por amar, ali, além, aquele, o outro e toda a gente. Recordar, esquecer, indiferente. Prender ou desprender é mal, é bem. Quem disser que amou uma única pessoa durante a vida inteira é porque mente. Há uma primavera em cada vida e é preciso cantá-la assim, florida, pois se Deus nos deu voz foi para cantar. E se o dia hei de ser pó, cinza e nada, que seja minha noite uma alvorada, que me saiba perder para me encontrar.